Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde vocês estejam. Olá, Dani. Olá a todos. Olá a todos. Temos o prazer de estar aqui na sua primeira lição, na classe fundamental do Zohar. Meu nome é Avil Sofer, este é o Dani Berkovich. Estamos aqui para partilhar com vocês o conhecimento que temos adquirido nos últimos anos. Somos estudantes do Instituto Beni Baruch e Dr. Michael Leitman. Damos boas-vindas ao Centro de Educação de Kabbalah. Depois da lição que vocês tiveram na última quarta, espero que todos tenham assistido, estaremos estudando com vocês aos domingos. E junto com as lições fundamentais que vocês estudam, os princípios básicos da sabedoria cabalística. Aos domingos tentaremos partilhar com vocês algum conhecimento que adquirimos ao longo do ano de como abordar o mais importante dos livros que existe na Kabbalah, que se chama o Livro do Esplendor ou o Livro do Zohar. Zohar em hebraico significa esplendor. E através das lições, nas próximas 10 semanas, falaremos de vários tópicos que ajudarão vocês a se encontrar. E esperamos dar a chave correta de como penetrar este escrito especial dos cabalistas. E como ganhar algo disso o máximo possível para o crescimento espiritual de vocês. E como realmente penetrar de forma inteligente este mundo espiritual que o Zohar nos oferece, que o Livro do Esplendor nos oferece. E é isso que faremos nas próximas 10 semanas, 10 lições. E estamos aqui para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Não só perguntas, gostaríamos de ter um feedback, queixas, coisas que vocês gostariam de saber, que vocês sentem que devemos enfatizar mais, ou que vocês gostariam que nós abríssemos com vocês, etc. E com isso, por isso temos aqui o chat aberto. O Dani está aqui com o computador, está conectado ao chat. Dani, por favor, quem está conosco? Com certeza. Temos muitos amigos e estudantes ao redor do mundo. Vamos ver: Cecília da Argentina, Rony Nova York, Patrícia Toronto, Kathleen Texas, Vancouver, Flórida. Vou dizer os locais: México, Seattle, Flórida, Halifax, Brisbane, Austrália, Boston, Atlanta, Brasil, Santo Antônio, Tennessee, São Paulo, também Flórida, Nova Jersey, Indianápolis, Vermont, Canadá, Maryland. Muitas pessoas do Texas, Georgia. Então, é ótimo ter amigos de toda a América do Norte, do Sul, outras áreas, Austrália e todos os lugares. E como podemos ver, uma das coisas que é especial das nossas classes é que é universal. As pessoas podem sentar onde quiserem e se reunir, concentrando-se por 1h30 no mundo interno e desenvolver seus pontos internos. O verdadeiro desejo pela espiritualidade. E é para isso que estamos aqui. Gostaríamos, por favor, e encorajamos que nos escrevam o máximo possível comentários, perguntas. Vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Talvez não possamos responder todas as perguntas, vamos tentar responder a maioria delas. Não há perguntas que vocês não estão permitidos de perguntar, tudo é permitido, vocês podem perguntar o que quiserem, o que acharem que é certo, ou que não é claro para vocês, ou que deve ser esclarecido para vocês. Tentaremos tocar essas perguntas. Essa seria a maior parte da nossa lição, porque geralmente falamos de um tópico principal, que falaremos durante a lição, e junto com as lições, responderemos suas perguntas durante a lição, sobre coisas que temos explicado durante a lição, outras coisas que vocês acham que não está claro e gostariam de que enfatizássemos.
Da mesma forma, o chat é uma lição virtual. Então não é simples, porque estamos diante de câmeras, não vemos vocês, só podemos sentir vocês. Isto é um teste interessante para nós, e eu acho que para todos. Não estar com alguém fisicamente, não é uma classe física, mas simplesmente tentar sentir este desejo, este ponto no coração, que falaremos desta verdadeira necessidade de amigos do mundo inteiro, de diferentes lugares, idades, sexos, provavelmente estados socioeconômicos, qualquer coisa diferente, mas ainda unidos em um desejo, com um anseio de realmente revelar o mundo espiritual. E é para isso que estamos aqui, vamos tentar fazê-lo da melhor forma possível. Temos moderadores que nos ajudam para isso, para dar respostas às perguntas, mandar suas perguntas. Também temos amigos de espanhol, também há tradutores de inglês para espanhol e vice-versa. E tudo está pronto para nós, só depende de nós fazê-lo. E antes de começar, eu gostaria, sim, Dani, uma coisa que eu quero mencionar antes de começar é que, para todos os novos estudantes, eles perguntam como assistir lições anteriores. Quem perdeu a lição da semana passada, há uma lista de links no tópico. Ele está explicando como é o site americano. Então, há um tópico que se chama Classroom, depois Schedule e depois o Archive, que é o arquivo. Tem o fórum também, mas no arquivo, se você clica no arquivo, mais tarde, façam isso, há uma lista onde estão as classes gravadas. Você pode baixar mais tarde. Obrigado. E junto com isso, o nosso curso, será acompanhado de 2 livros principais. Um deles, já foi introduzido na aula passada, chama-se Kabbalah para Estudantes, na aula de quarta. Este famoso livro verde é o livro que nós estaremos usando na classe que vocês têm às quartas, chama-se Kabbalah para Estudantes. Ele conclui e inclui todos os textos do Baal HaSulam, o Rav Yehuda Ashlag, que são textos originais da sabedoria cabalística. Vocês estarão lendo eles, leremos juntos. Nessas lições aos domingos e na lição às quartas também, você pode baixá-los do website. Os moderadores vão dar os links, vocês podem comprar também no bookshop, na livraria. E são livros que vão acompanhar vocês, é o melhor amigo de vocês para este curso. E há algo para usar, e outro livro que usaremos chama-se Revelando o Zohar, só há em inglês, infelizmente, Unlocking the Zohar. É um maravilhoso livro escrito pelo Dr. Michael Lightman. O Dr. Michael Lightman é o fundador e o presidente do Instituto de Educação Bnei Baruch. Eu já sou estudante deles há 14 anos e tenho o privilégio de ser seu estudante. E de uma forma muito simples, ele abre a Kabbalah, explica o que é o livro do Zohar, qual a abordagem correta, basicamente o que faremos neste curso. Mas isso realmente é autoguiado de como abordar o Zohar. E esses 2 livros são os principais que vocês precisarão para o curso. Eu peço que possam comprar, tenham seu próprio livro, é recomendado que escrevam dentro do livro. Coloquem notas para que possam conectar mais tarde com isso e ter uma conexão mais pessoal com o grupo. O que mais temos? Basicamente, esta classe não exige nenhuma habilidade especial, não precisa saber nada com antecedência. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial, você é uma pessoa especial se você chegou até aqui. Você não precisa ter nenhuma informação prévia sobre nada. Começaremos com desenhos, depois vamos aprofundar cada vez mais e explicaremos mais ainda. Temos clipes também preparados para vocês.
clipes especiais que existem, usaremos durante as lições, vamos dar um link para estes clipes, para baixá-los e assistir. E basicamente as lições, temos lições às quartas e lições aos domingos. E entre vocês estão bem-vindos a ler diferentes materiais que temos no nosso site, kabbalah.info/brasilcab, onde há vários materiais que suportam o estudo de vocês. Dani, tudo está bem? Com certeza. Ótimo. Estou realmente entusiasmado. Todos estão entusiasmados. Então, antes de começar, no início de cada lição, vamos ler algo que escolhemos para vocês, um extrato, ou do livro Revelando o Zohar, ou do Kabbalah para Estudantes. São livros que usaremos para cada lição. E é recomendado ter esses livros diante de vocês, mas estaremos lendo para nos preparar. O que significa a intenção? Basicamente, antes de começarmos qualquer ação na Kabbalah, antes de começar a estudar algo, antes de entrar na coisa propriamente dita, tentamos ler uma intenção que nos traz o pensamento correto, que nos faz concentrar na direção correta para que possamos adquirir o máximo possível do estudo. Então vamos ler uma intenção do livro Revelando o Zohar. Eu recomendo muito que antes de começar a lição, vamos pegar um minuto, desliguem tudo que vocês tenham aberto antes da lição, Skype, Messenger, seja o que for, desliguem o e-mail, parem as coisas que estavam fazendo antes, os outros websites, vamos deixar só um feixe. Por 1h e pouco nos concentrar no trabalho interno e como podemos desenvolvê-lo e progredir até ele juntos. Não esqueçamos que estamos sentados agora juntos, com centenas, milhares de pessoas que estudam ao redor do mundo e milhares de pessoas que já caminham nessa jornada muito excitante de revelar o mundo espiritual. Vamos concentrar nisso, tentar receber o máximo possível no nosso mundo interno e vamos fazer juntos. Senhor, por favor. Ok, agora vamos ler algo do livro Unlocking the Zohar, Revelando o Zohar. Vamos ler dentro do capítulo 2, uma pequena introdução, o Zohar, um livro de muitas camadas. 10 cabalistas, chefiados pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, se juntaram ou se uniram ao nível mais superior da espiritualidade. Através da sua união, escreveram o Zohar para nós. O Zohar não é simplesmente um livro. É um sistema fechado, do nosso nível até o nível mais elevado da realidade. É um sistema desenhado para nos lançar na experiência ilimitada da existência, tanto no entendimento e sensação de toda a natureza. O livro é construído em várias maneiras, de uma maneira especial. Fala de coisas que parecem acontecer no mundo, histórias sobre pessoas, animais, árvores, flores, montanhas, mas na verdade ele fala da alma e de forças superiores. Obrigado. E é isso que faremos. Tocaremos na questão de onde é, como ele veio, de várias coisas do Zohar. Nós estaremos lendo o Zohar em si neste curso. E vocês não precisam do livro do Zohar agora. Geralmente fazem perguntas se precisamos comprar o Zohar, onde achamos o texto original, etc. Isso é algo que não precisamos ainda. É um curso preparatório, vocês estão se preparando para estar preparados para ler o Zohar. O Zohar é um livro muito especial e exige certa preparação. E é isso que faremos neste curso. Estaremos preparando vocês em como ler apropriadamente para que quando vocês chegarem ao estágio onde começaremos a ler juntos, vocês poderão ganhar disso certo benefício que progredirá vocês à espiritualidade. Essa é toda a ideia e a meta deste curso. Ao longo do curso, falaremos de várias questões sobre a Kabbalah, vários pontos fundamentais, alguns deles vão junto com o que vocês estudam às quartas, que se concentram mais
em tópicos fundamentais que estudamos na Kabbalah. E vamos ler do ponto de vista do estudo do Zohar, que é muito interessante e simples. E pode ir muito bem em paralelo. Então, essas são as introduções. Vamos começar. Então, esperamos suas perguntas, por favor. Mandem para nós. O Dani está aqui, está conectado a vocês através do chat e vai estar guiando vocês às suas exigências. Então, o que é o livro do Zohar, de onde ele vem, qual o seu propósito? Vamos começar de um ponto básico. E, de novo, como eu disse antes, você não precisa ser uma pessoa avançada, conhecer nada com antecedência. Este curso leva em consideração que você não sabe nada sobre a Kabbalah e não sabe nada sobre o Zohar. Esta é a nossa presunção. Então, o que é o Zohar? A palavra Zohar em hebraico significa esplendor. Então, falamos do livro do esplendor. E o que há de especial nisso? De onde ele vem? Como ele foi escrito? Quem o escreveu? Então, o Zohar foi escrito no século II por um grupo de pessoas, 10 pessoas. 10 a propósito não é um número por coincidência. São 10 sábios que sentaram-se juntos numa caverna no norte de Israel, num local chamado Galileia, que é próximo de Merom, Sfat, ou Safed, que muitos cabalistas se reuniram. No século II, eles sentaram juntos e basicamente eram pessoas especiais que alcançaram, revelaram o mundo espiritual. Cada um deles representa um atributo do que descobriram, do que alcançaram. Na Kabbalah temos uma definição chamada 10 Sefirot. Vou escrever para vocês. Não vamos entrar nos nomes das Sefirot, simplesmente para entender que há uma certa definição chamada 10 Sefirot. E cada um dos 10 cabalistas representa um desses atributos. O que significa Sefirot? São atributos diferentes que a pessoa pode revelar no que chamamos de luz, ou Criador. A Kabbalah em geral, como vocês aprenderam na primeira lição, fala em como revelar. É um método que nos foi dado por pessoas que já o fizeram e nos ensinam como revelar o mundo espiritual, como revelar a outra parte da espiritualidade, da realidade, que não percebemos agora. Aparentemente, percebemos apenas nossa realidade através dos 5 sentidos. Vivemos num mundo que sentimos coisas, vemos coisas, percebemos coisas através dos sentidos que temos. De certa forma, processamos isso e chamamos de realidade. A Kabbalah fala de outra realidade que não sentimos agora. Por que não sentimos agora? Porque não percebemos, não temos o sentido correto pelo qual podemos perceber. Através do estudo, do curso, dessa jornada especial que entraremos, lentamente revelaremos outro mundo, um novo mundo. Quando eu digo novo mundo, não é algo místico. E a Kabbalah não fala de nada místico. Ela fala de coisas que as pessoas como nós, você e eu e o Dani e qualquer outra pessoa, descobriram também. E não somente descobriram, mas escrevem sobre seus descobrimentos. Então o Zohar é um livro que fala sobre essas descobertas especiais que esses 10 cabalistas alcançaram entre eles. Eles tentaram criar uma conexão especial, uma união especial, comunhão, ou seja, laços de união que tentaram construir entre si, e o que revelaram de acordo com essa união que criaram é o que eles nos dizem. É sobre isso que nos dizem no Zohar. Agora, nos é dito numa linguagem especial, uma linguagem que lentamente aprenderemos, chama-se a linguagem das raízes e dos ramos. A próxima lição falaremos deste tópico. E esta é uma linguagem especial que, através de histórias, fala de pessoas, nomes de pessoas, jornadas, aventuras, etc. E eu posso partilhar com vocês, como cabalistas,
tais descobertas espirituais que atravessei. Então o Zohar, como qualquer outro livro, nos diz sobre uma sensação especial que os escritores deste livro tiveram. Neste caso, essa sensação é uma sensação espiritual. É uma conexão especial que tiveram com o que chamamos o Criador, a luz. E tenho certeza que vocês devem ter ouvido nas últimas lições, na última lição, essa definição. E na Kabbalah, quando falamos do Criador, não falamos de Deus, não falamos de alguém que está sentado em algum lugar no céu, fazendo bem ou mal conosco conforme nosso comportamento. Essa definição do que chamamos Criador, na Kabbalah, se baseia no que os cabalistas revelaram. E o que nos dizem esses cabalistas é que o Criador é bom e faz o bem. O que significa? Que é assim que eles o alcançaram. E na Kabbalah, tratamos o Criador como atributo de doação. O atributo da ação. Podemos também chamá-lo lei de amor, lei da natureza, que governa nosso mundo. E basicamente, quando a pessoa passa por uma jornada e começa a se mudar, passar por uma transformação pessoal, começa a revelar esta força que chamamos lei da natureza, o atributo de doação. E isso não tem nada a ver com religião, com qualquer tipo de crença, tem a ver com a ciência das suas sensações. Basicamente falamos, se podemos colocar em aspas, mesma definição, falamos da matemática do entendimento do mundo espiritual. Por um lado, é científico, porque é como um experimento que você é o cientista e testa ou passa por esse experimento dentro de si mesmo. Então você é quem desejará saber as conclusões desse experimento. Se funciona, ótimo, se não, não funciona. Mas da mesma forma é uma ciência, e são cientistas que usam materiais deste mundo, usando vários materiais, de acordo com isso chega a conclusões. Nós, neste caso, estamos investigando o mundo espiritual. Então somos pesquisadores, cada um de nós é um investigador pesquisador, e basicamente investigamos nossa natureza, a nós mesmos, porque tudo que estudaremos fala da nossa internalidade, mundo interior. Não precisamos fazer nenhuma mudança, não podemos mudar nossa vida, não precisamos mudar nosso trabalho, não precisamos mudar nossa religião, não precisamos mudar nossa crença. Podemos permanecer cristãos, ateístas, judeus, muçulmanos, não importa. Não há conexão. A Kabbalah fala do que vem acima disso. Deste mundo especial, deste local especial que descobrimos quando desenvolvemos-nos e saímos do nosso mundo egoísta. E isto é algo que falaremos na lição. É um processo que você começa a estudar e lentamente, através do estudo, que não é um estudo normal, explicaremos o que é de especial nisso, você passa por certa mudança interna. Não é como uma religião que vocês experimentaram no passado. É algo que é muito especial e estou muito entusiasmado com isso, que você encontra essa jornada especial. E para mim é muito estimulante. É sempre bom ver pessoas que chegam para este estudo pela primeira vez. Então vamos explicar um pouquinho o que o Zohar faz. Então, como dissemos, ele foi escrito no século II. Quem o escreveu? Então, as pessoas que o escreveram, os sábios que o escreveram, são chamados estudantes do Rashbi. Rashbi é o Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele foi um cabalista que viveu no século II e teve 10 estudantes. Ao todo eram 9, com ele 10, estavam sentados numa caverna especial, pequena, no norte da Galileia, há 2000 anos atrás, e escreveram algo que foi tão universal, e tão especial, e tão infinito, e sem tempo, que é tão relevante para nós no dia de hoje. E quando lemos, não parece que foi escrito há 2000 anos. É tão relevante para a nossa vida como qualquer coisa hoje também. E é isso que é de especial na espiritualidade, que ela não tem a ver com o tempo. Então, o cabalista alcançou algo há 2000 anos e eu posso alcançar hoje.
no século XXI, onde vivo, em Arizona ou em Phoenix, sei lá onde, não importa onde esteja. Se eu tiver essa necessidade especial, esse desejo especial de revelar a espiritualidade, então está pronto para mim. E antes de irmos para as perguntas e explicar outro tópico, vamos assistir um pequeno clipe que vai nos dar um gosto de como o Zohar passou de um tempo a outro, e porque foi revelado hoje e porque foi aberto a todos. Porque por muitos séculos não era permitido estudar, estava oculto. Mas na nossa época está aberto para todos e há uma razão para isso. Vamos explicar essa razão imediatamente depois do clipe que vamos assistir, é bem curto. Por favor, sintonize-se conosco, nos escrevam suas perguntas e veremos vocês em alguns minutos, depois do clipe, por favor. 2000 anos atrás, um livro foi escrito para ser revelado em nossa era, para levar a humanidade à próxima dimensão da vida. Hoje, 2000 anos depois, então o Zohar fez um longo caminho, desde a caverna no norte da Galileia, e estão se perguntando como é que a gente sabe que era numa caverna. É o que nos dizem, que estavam numa caverna. E realmente, digamos que não estavam numa caverna, estavam numa caravana. O que importa? Não importa, porque o Zohar fala o nosso mundo interno. Então vamos entender um pouco como ocorreu, e é muito difícil explicar quão longo foi o caminho que ele fez a partir da caverna até hoje, onde todos podem estudar. Porque você sabe, basicamente, da mesma forma que o Zohar o fez, a Kabbalah também fez. E temos que entender um pouco
como somos construídos como seres humanos e como a humanidade é um todo e desenvolve-se ao longo dos anos. Então a Kabbalah fala sobre desejos. Ela olha para a pessoa em geral, nossa vida, como construída por vários desejos, e é uma definição que vocês já estudaram na primeira lição, que se chama o desejo de receber. O desejo de receber. E somos todos construídos a partir desse desejo. O desejo de receber prazer. E quando olhamos para ele, nós criamos uma linha que basicamente, se olharmos para a nossa vida e como nos comportamos, e o que fazemos, podemos desenhar uma linha que vai marcar nosso desenvolvimento. Eu gostaria de dividi-la em alguns grupos de desejos. A primeira necessidade básica com a qual a pessoa se preenche, se satisfaz, basicamente é o desejo por comida, que ganhamos prazer, desejo por sexo, do qual ganhamos prazer e temos necessidade, e o desejo de ter uma família, criar uma família, ou ter certo abrigo, casa, qualquer outra coisa que possamos usar. Esses desejos básicos são desejos que existem em cada um de nós, de forma natural. São necessidades básicas que cada um de nós satisfaz através disso. Podemos satisfazer com comida e ganhamos prazer disso. Temos necessidade de receber certa satisfação através de uma vida sexual e temos necessidade para isso, é uma necessidade natural. É básico que existe em cada um de nós, é uma necessidade de viver em certa estrutura, seja com a família, amigos ou qualquer estrutura social, não importa como chamamos, e temos a necessidade de ter certo abrigo local. Basicamente são necessidades que cada um de nós tem e ocorre com cada ser humano, não importa como seja. Então não sabemos se a pessoa é assim ou assado. Não importa como se desenvolveu durante os anos, mas basicamente são necessidades que existem dentro de nós, do nosso corpo. E basicamente, se eu tomar uma pessoa que vive em Nova York, ou uma pessoa que vive em Toronto, ou que vive em São Paulo, e colocamos numa ilha deserta, essas são necessidades naturais que elas terão, de forma alguma. Isso são necessidades básicas, através disso nos desenvolvemos e recebemos certo prazer. Se formos junto com esse desenvolvimento, vemos que outro grupo de desejos que nos satisfaz e nos dá certa satisfação e prazer, basicamente é o desejo por dinheiro. Todos nós viemos de um mundo bem materialista e, se não, usamos o dinheiro como meio para nos permitir nos satisfazer com um certo prazer. Então esse é o segundo grupo de desejos. Diferente do primeiro, o segundo grupo de desejos, que é o desejo que se chama dinheiro, não é natural em nós. Não é algo que existe em nós de forma natural. É algo que somos afetados pela sociedade e pelo ambiente que vivemos. A fim de desenvolver nossa relação a ele. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não temos uma necessidade natural por isso. Se eu fui criado numa ilha deserta ou na floresta, eu não precisaria de dinheiro. Eu nem saberia o que significaria. Mas de acordo com o ambiente em que vivo, o dinheiro é mais ou menos importante para mim. Em algumas sociedades é a coisa mais importante, em algumas sociedades é menos importante, em outros lugares é importante por certo período da vida e depois não importa. Mas é uma necessidade que não existe em mim, de forma natural. É algo que eu desenvolvo de acordo com a sociedade que vivo. Se movermos adiante nesta linha, vemos a evolução que é a mesma linha que pela qual a humanidade atravessa e que a pessoa atravessa na sua vida. E vemos que o próximo grupo de desejos chama-se desejos por honra, fama ou controle. Basicamente são satisfações e prazeres que recebemos da nossa comunicação com outras pessoas. Gostaríamos de ser respeitados, controlar outros, gostaríamos de controlar nossa vida, a mesma coisa. Gostaria de ser um grande administrador, uma grande carreira, queria ser famoso, conhecido, quero fazer coisas, criar algo.
que as pessoas me respeitarão e apreciarão, quero que o meu nome seja escrito em algum lugar, quero ser reconhecido, quero fazer coisas que me tornarão conhecidos e me darão certo respeito. Esta é outra forma pelo qual ganhamos prazer. Então, este grupo de desejos basicamente são formas de nós satisfazermos nosso desejo de receber prazer. E eu estou simplesmente mostrando a vocês como ele se desenvolve no ser humano. Da mesma forma, foi desenvolvido na humanidade também. O quarto grupo e o último de desejos, basicamente é o desejo por conhecimento. Conhecimento, desculpe se eu escrevo assim, vou escrever aqui também, conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, é a minha necessidade de conhecer coisas. Meu desejo ou necessidade de estudar, aprender, entender, satisfazer meu intelecto, preencher minhas necessidades. Pode ser para ganhar informação ou revelar coisas novas, investigar termos, mundos novos, etc. Não é simplesmente estudar. É a necessidade geral da pessoa de conhecer e entender, preencher minha curiosidade. E se olharmos para esse grupo de desejos, basicamente é assim que preenchemos nossa vida. Começamos tendo essas necessidades, sexo, comida, família, abrigo, e neste nível, quando temos somente essas necessidades em nós, basicamente satisfazemos nossa vida como qualquer animal da natureza. Basicamente os animais têm as mesmas necessidades. Têm necessidade por comida, necessidade por sexo, vivem em certos grupos, sei lá, como você chama eles. Pequenas sociedades. E daí você tem certo abrigo. A maioria deles tem um ninho, sei lá. Mas isso não é especial no ser humano. E este é o nível mais básico que temos. Quando nos desenvolvemos um pouco, procuramos dinheiro, queremos ganhar dinheiro, queremos usar dinheiro para comprar coisas, nos satisfazer com mais prazeres, etc. E daí quando crescemos mais um pouco, não buscamos só dinheiro, procuramos honra, respeito, queremos controlar outros, queremos dizer o que eles devem fazer, queremos que eles façam o que nós dissemos para fazer. E o último grupo de desejos, basicamente, é a necessidade por conhecimento. A necessidade de entender e conhecer. Todas essas coisas são prazeres que, através deles, nos satisfazemos nosso desejo de receber e podemos fazer no nosso mundo. Quanto mais talentosos somos, inteligentes somos, fortes somos, motivados somos, manipuladores somos, isso nos dá mais prazer. E se eu sou uma pessoa forte, de sucesso, sei como tratar as pessoas, tenho um grande desejo, uma grande personalidade, eu posso ir me satisfazer através desses desejos, não há problema também. A Kabbalah não lida com qualquer um deles. De novo, leiam meus lábios. A Kabbalah e o Zohar não fala de qualquer um desses desejos. Esses grupos de desejos não estão conectados com o que estudaremos na Kabbalah. A Kabbalah começa depois disso. O que significa? Por um lado, não há problema com esses desejos. Você pode continuar fazendo isso, pode continuar satisfazendo-se, pode continuar vivendo sua vida normal. Não há conexão entre esses desejos e o que estudaremos. A Kabbalah começa depois disso. Quando algo novo desperta na pessoa e este algo chama-se ponto no coração. Por favor, mostre o desenho. Obrigado. O ponto no coração, e é assim que desenhamos, é outro desejo que desperta em mim e, basicamente, me manda para uma nova jornada. O que significa? O ponto no coração é um desejo especial. É o desejo que me permite começar a revelar o novo mundo pelo qual vou atravessar. Então, depois de completar, depois de satisfazer meus desejos por comida, sexo, honra, dinheiro, conhecimento, etc., há um novo desejo que desperta em mim. Eu não pedi ele, eu
não fiz por mim mesmo, eu não pedi por esse despertar, mas algo ocorreu comigo na minha vida, e quando o ponto no coração desperta, eu começo a buscar. Começo a buscar não dinheiro, sexo, família, honra. Começo a buscar o significado da minha vida. Começo a me perguntar, fazer perguntas a mim e perguntas às pessoas à minha volta sobre coisas que eu não tinha antes. Para que eu vivo? Por que estou aqui? O que eu estou buscando? Qual o propósito da minha vida? Algum propósito da minha vida para as coisas? Há uma razão por trás de todas as coisas? É o mesmo desejo que, no final das contas, quando eu olho para mim mesmo no espelho, e somente sou eu e eu mesmo, e eu olho para mim nos meus olhos, eu me pergunto, sou feliz? Todas essas coisas que faço durante o dia, por exemplo, pensão, família, mulheres, entretenimentos, isso realmente me torna feliz? Eu sou feliz? Se a resposta é sim, e se eu realmente sou feliz, então provavelmente a Kabbalah não tem nada a me oferecer. Mas se há certa dúvida, algo faltando, se embora haja muita comida, mas eu realmente não consigo ver o sabor verdadeiro, eu consigo desfrutar esses outros fatores, esses outros desejos, tudo bem. Mas eu sinto que há algo mais na vida, algo mais profundo. Eu quero explorar o verdadeiro significado do porquê estou aqui. Quero entender o que realmente estou fazendo aqui. Há realmente uma razão? Eu simplesmente venho, parto e pronto? Tento desfrutar o máximo possível? E quando essas perguntas começam lentamente a se encaixar no coração da pessoa, e não na mente, no intelecto, não no cérebro, mas no coração, porque somos pessoas que sentem, criaturas, não pensamos, sentimos, e daí pensamos. Então, basicamente, quando essas perguntas despertam em mim, e sinto que há algo que é maior do que qualquer outra coisa que experimentei até hoje, é aí que a Kabbalah pode vir e fazer parte da minha vida. De novo, não vai distrair ou perturbar qualquer coisa que eu tive antes. Minha vida normal, minha família, minha religião, minhas crenças podem continuar. A Kabbalah vem acima de tudo isso. Acima de tudo isso. Porque ela fala dessa verdadeira necessidade que desperta em mim para entender o significado da nossa vida. E quando desperta em mim, é como uma pequena semente. É a semente que lentamente me permitirá desenvolver minha verdadeira alma. E a semente é uma pequena semente que você coloca no solo e você precisa nutri-la, dar uma água, uma comida, permitir que ela cresça, que ela se desenvolva. E é isso que vou começar a desenvolver através do estudo da sabedoria cabalística. E o livro do Zohar, do Esplendor, fala sobre um grupo de pessoas cujo ponto no coração despertou neles e eles passaram por essa jornada, toda essa jornada de alcançar o mundo espiritual. Dani, parece que eu falei sem parar. Acho que os amigos já estão de saco cheio e tem várias perguntas, por favor. Com certeza. Vamos partilhar. Temos muitas perguntas, então podemos responder rapidamente. Então, vou falar com as que são mais relevantes. Não, faça qualquer pergunta. Vamos tentar deixar o mais amplo possível. Sim, daí depois eu vou falar de perguntas sobre o início da classe. É bom ter desejos e prazeres? Alexis, meu caro amigo ou amiga, obrigado por fazer essa pergunta. Bem, na Kabbalah, e creio que você verá logo, não falamos de bem e mal. Isso não é uma lição moral. Não estamos na igreja, nem na sinagoga, nem na mesquita. Ninguém vai dizer o que é certo ou errado para você. Mas os desejos existem. Nosso desejo é algo natural, somos desejos de receber. E precisamos saber que é assim que somos operados. É como perguntar a um tigre que está caçando um veado, é bom ou é ruim? Não sei.
Às vezes as pessoas me dizem, depende se você é o tigre ou se você é o veado. Eu acho que não depende de nada. Não sei se é bom nem ruim. Eu acho que é natural. Então, perguntar se é bom ou ruim ter desejos, não é bom nem ruim, é natural. É assim que somos operados. Sem o desejo de receber, não haveria nada nos motivando a avançar. O desejo de receber e os desejos é o que faz nos despertar de manhã, ir ao trabalho, nos permite promover um movimento e fazer progressos. E esta é a força diretora da vida. Quando perdemos esses desejos e quando o desejo de receber diminui para zero, basicamente morremos. Não morremos porque o corpo morre, morremos porque não temos mais desejos. Se você olha para uma criancinha, não sei se você tem filho, mas se tem um bebezinho, olhe para ela. Ela corre, faz coisas, se mexe, vê isso, depois aquilo, depois algo novo, e daí vai para um lugar, para outro. E lentamente ela está crescendo. A propósito, quem ensina ela a crescer? Ninguém. Ela cresce porque é natural. A natureza a força a crescer. E ela, a sua corrida, é o que desenvolve ela até se tornar uma vida. E assim somos desenvolvidos também. Então, quando temos desejos e algo que nos preenche, nos dá uma força diretora, algo para o que nos mover. E ter isso é ótimo, porque é a vida em nós. Mas quando novos desejos despertam em nós, como é o ponto no coração, em toda uma nova vida começa. Não mais desenvolvemos-nos de acordo com o sistema operacional. Basicamente como que até agora fosse uma preparação para a minha vida verdadeira. E o ponto no coração que despertou em mim, e todos vocês são especiais, quem veio para essa lição, são pessoas cujo ponto no coração já despertou em vocês, senão vocês não perderiam 1h30 conosco. Vocês estariam fazendo outra coisa. Mas o fato de estar aqui significa que é algo especial, que foi desperto. O ponto no coração existe em cada um de nós, mas é desperto somente em alguns. Hoje é mais do que alguns. Há mais de milhões. Então, no Bnei Baruch há mais ou menos 2 milhões de pessoas estudando no mundo inteiro. Deidades, religiões, sexos, áreas diferentes. Não são semelhantes em nada. Além de ter essa necessidade espiritual de revelar o verdadeiro significado da vida. E é isso que faremos, e é isso que a Kabbalah faz. E é isso que ela tem feito há mais de 5.000 anos, desde a época de Abraão e os sábios que vieram depois. Dani, ok. A Ohali da Nova Zelândia. Esse não é o primeiro grupo, não é o primeiro do grupo que precisamos, sexo, família, e o resto do grupo é o que queremos? Aroha? Arohali. Arohali. Deve ser de manhã na Nova Zelândia, eu acho, né, agora. Então é ótimo estar conosco, de manhã. Não que seja o primeiro o grupo que precisamos. É verdade, você tenta diferenciar esses desejos de forma correta. O primeiro grupo, sexo, família, abrigo, são coisas que são básicas. E não sei qual outra palavra usar. Como você diz? Necessários. Isso. Coisas necessárias. Os outros 3 grupos, dinheiro, honra, respeito e conhecimento, são desejos que não existem em nós de forma natural, mas são resultados da sociedade em que vivemos. E você está certa. A Ohali são desejos humanos que, de acordo com o ambiente em que vivemos, essas coisas crescem em nós. Se eu vivo num ambiente onde é importante ser famoso, digamos, nasci numa família de escritores ou vivo, não importa se eu nasci, mas eu vivo num ambiente que para ser famoso é a coisa mais importante, por exemplo, American Idol, ou quero ser um escritor famoso, ou um cantor famoso, ou ficar num palco diante de milhares de pessoas e fazer uma performance, ou me expressar, seja o que for. Então essa era a coisa mais importante na minha vida.
se este é o valor que mais existe, o valor mais importante no meu ambiente, será a coisa mais importante para mim. Por outro lado, eu posso acreditar num ambiente onde o dinheiro é mais importante. Daí isso vai ser a coisa mais importante para mim. Ou posso acreditar num ambiente onde conhecimento, ou estudo, ou ser inteligente, ou intelectual é a coisa mais importante. Então, não que um desrespeite o outro. Não, são desejos que se desenvolvem em nós de acordo com o ambiente em que vivemos. E esses desejos, esses outros 3 grupos, não são desejos naturais que existem em nós, mas são desejos que existem em nós como resultado do ambiente em que vivemos. Ok, temos uma pergunta, Denis de Califórnia. Parece que religião é uma necessidade básica. Boa pergunta, a religião é uma necessidade básica? Religião não é uma necessidade básica, mas a necessidade que a religião preenche é básico, porque através do ânus, devido a Kabbalah ter sido oculta, e a razão de estar oculta foi porque o ponto no coração não estava desperto nas pessoas ainda, e a Kabbalah, embora o Zohar e o do Esplendor foi escrito há 2000 anos atrás, esteve oculto. Como vocês viram no clipe, o clipe tentava mostrar de uma forma interessante, mas basicamente o livro do Zohar, do Esplendor, basicamente foi escrito há 2000 anos atrás, pelo Rashbi e seus estudantes, então foi oculto por milhares de anos, porque a geração não estava preparada ainda. Por isso que toda a Kabbalah esteve oculta, as pessoas não eram permitidas, os próprios cabalistas colocaram restrições no estudo da Kabbalah. Por quê? Porque a geração não estava preparada ainda, o desejo não estava ainda maduro. O mesmo processo que mostramos que a pessoa passa na sua vida, quando se desenvolve de desejos básicos, ao que chamamos de necessidade por dinheiro, depois honra, fama, controle e conhecimento, existe na humanidade como um todo. Porque se olharmos como a humanidade se desenvolve, basicamente nos desenvolvemos da mesma forma. Uma pessoa se desenvolve, começa pelas necessidades básicas, depois das coisas básicas. Não importa se moramos na caverna, ou cansamos, ou voltamos de noite e sentamos numa caverna, e o sexo sempre esteve lá, e o abrigo também, mesmo que seja numa avenida famosa, ou numa caverna, seja onde for, na Babilônia Antiga, isso são coisas que precisávamos antes e precisamos agora. Mas, por exemplo, não tínhamos necessidade por dinheiro. O dinheiro só veio depois da parte antiga. Então o desejo por dinheiro surgiu na humanidade e lentamente o comércio se desenvolveu. Começamos a trocar coisas e depois desenvolvemos o que chamamos o sistema comercial. Cidades, locais, estruturas e tudo que fez a humanidade avançar. Daí veio o desejo por controle, honra, e ser famoso e controlar outras pessoas. As pessoas querem controlar outras pessoas. Escravidão, pessoas que eram superiores a outras, e vários status começaram a se desenvolver na humanidade. Depois veio a evolução do conhecimento, conhecendo com a ciência, depois todos os estudos, pessoas começaram a aprender como ler, estudar. Há 500 anos atrás, a maioria das pessoas não sabia escrever. E muitos lugares não sabiam o que era escrever, tirando, lógico, a Europa. E hoje nós temos internet, etc. Então, tudo se desenvolveu como a pessoa se desenvolve. E quando o ponto no coração se desenvolve no número suficiente de pessoas, a Kabbalah e o Zohar se revelam. Então, é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mas foi escrito para a nossa geração. E eu vejo se uma das perguntas é que se o Zohar não foi escrito pelo Moshe de Leon. E essa é uma confusão, porque o Moshe de Leon foi quem revelou o Zohar no século XI, XII, mas não foi quem escreveu o Zohar. Por isso que os acadêmicos se confundem e se enganam quem realmente escreveu o Zohar. Mas isso não importa realmente. No século XVI, a Kabbalah foi revelada. E voltando à pergunta da religião. A religião preenche uma necessidade na pessoa, dá certa segurança a ela, lhe dá certo tipo de confiança, de que há algo depois de morrermos,
de que há certa lógica no que vemos, porque chegamos a este mundo e então vemos muitas coisas, e essas coisas não são claras para nós. E se realmente não alcançarmos o que chamamos mundo espiritual e entendemos o verdadeiro significado da realidade e revelamos a outra parte oculta da humanidade que não vemos, então precisamos de certo tipo de confiança para nos explicar fenômenos que não entendemos. E é isso que... Por isso que a religião é muito útil para muitas pessoas. E, na verdade, a gente não desrespeita as religiões. São necessidades que existem nas pessoas. Mas quando o ponto no coração desperta na pessoa, então algo superior do que a religião nos dá desperta na pessoa. A pessoa já não se satisfaz com essas cerimônias, rituais, diferentes atributos ou coisas que ela faz, que como que preenche outras necessidades nela. O ponto no coração é algo superior, é algo que exige uma conexão verdadeira com o propósito da minha vida, uma necessidade verdadeira que tenho para alcançar, para entender, revelar isso. Da mesma forma que sinto agora, por exemplo, se está frio ou quente, é uma verdadeira sensação que se desenvolve dentro de mim, e se eu pegar isso e aperfeiçoar, eu terei realmente a chance verdadeira de alcançar outra realidade. É difícil explicar, não tenho palavras para isso, é algo que precisamos sentir, algo a mais. Algo que abre-se dentro de mim e subitamente eu entendo minha vida de forma diferente. E toda mudança que eu passo é uma mudança interna, não preciso mudar mais nada. Sim, meu amigo, uma pergunta de USA. Hameli, por favor, responda mais rapidamente para termos mais perguntas. Então, deixe que as pessoas façam... você quer que eu cale a boca e tal? Tudo bem, vou tentar. Essa é a primeira pergunta. Vamos tentar cobrir vários pontos num tempo muito curto. Teremos mais tempo para explicar tudo isso. Então, vou ver a próxima pergunta. Vou ver uma outra pergunta. Mas eu acho que vamos tentar responder essa pergunta no próximo tópico, que é sobre liberdade, livre-arbítrio. Porque tudo que revelamos são desejos, como são manifestados, como percebemos eles, todo esse processo, basicamente, está no tópico livre-arbítrio. Há todo um tópico e vamos falar sobre isso. E a sua pergunta é, alguém cresce num ambiente ruim e isso se torna natural para essa pessoa. Se for assim, Deus não está segurando-a? Essas perguntas sobre o ambiente, para onde eu cresci, se alguém vai contra ou não, eu prefiro, como o Danny disse, ler o artigo liberdade. Porque se temos liberdade de escolha, livre-arbítrio, o que significa, e se temos livre-arbítrio ou não, onde está ele, somos programados ou não, se o ambiente é a única coisa que me afeta, ou que me faz fazer o que faço, então onde estou eu? E todas essas perguntas são importantes. E vamos ficar algumas lições nisso. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha é um grande tópico da Kabbalah. E isso nos abre sobre o que é o livre-arbítrio e de onde ele vem. Mas, só para tocar em algo, a Kabbalah não vê Deus como algo que tenta nos julgar. Não falamos de Deus, falamos do Criador. E o Criador é o atributo de doação. O Criador é o atributo de doação. É a lei da natureza. Não é uma pessoa que, se você se comportar bem, vai te dar um docinho. Se você se comportar mal, vai te punir. Não funciona assim. Pelo menos não de acordo com como os cabalistas escrevem. E isso é algo que precisamos mudar em nós. Porque temos sido educados com esses conceitos por vários anos. E eu entendo que diferentes religiões e crenças das pessoas como que plantam nelas, são plantadas nelas e constroem a percepção com o que fazemos. Mas basicamente não estamos num ambiente bom ou ruim aqui. Estamos no desenvolvimento do que chamamos ponto no coração agora.
Se alguém foi criado num ambiente ruim, num ambiente nazista, tudo bem. Ela acha que ser racista ou ter os valores nazistas são os corretos. É a educação que recebeu. E um dia na sua vida, o ponto no coração vai despertar nessa pessoa. E daí ela se eleva no próximo nível. Ponto. Não importa qual ambiente você cresce. Não importa quem você é, o que você é, qual o seu nome. O que importa é o que está dentro de si. Uma vez que o ponto no coração desperta na pessoa, sua jornada está aberta. Sim, meu amigo. Então, uma pergunta de Melanie. Olá, Melanie. Vemos, nós chegamos à sua pergunta, porque foi breve. O livro Zohar mostra experiências como pontos de referência para ver nosso progresso espiritual? Como saber se estamos progredindo espiritualmente ou não? Essa é uma grande pergunta. E quer saber, é uma pergunta confusa, porque começamos uma jornada e a gente acha que coisas começam a acontecer conosco, gostaríamos de medir, como qualquer coisa que fazemos em nossa vida. Eu começo a praticar, a trabalhar, eu quero saber, posso fazer, digamos, 10 apoios, depois 20 apoios, depois 30 apoios, aí eu sei que estou na direção correta, eu se torno cada vez mais forte, etc. Mas aqui é um pouco confuso, porque por um lado, estamos progredindo a todo momento. Lembre-se sempre, pode escrever no seu caderno e colocar acima de tudo, estamos sempre progredindo, nunca voltamos. Na espiritualidade, jamais voltamos. E na Kabbalah, estamos sempre avançando. Mas, eu creio que eu vou escrever essa pergunta num caderno, coloque em algum lugar. E vamos fazer essa pergunta de novo em 6 ou 8 semanas. E vamos ver o que você sente. E se você sente que progredimos, veremos se houve alguns sinais para este progresso. Porque temos que entender que aqui não é a quantidade de conhecimento que importa. Nós estamos estudando, aprendendo, vamos saber mais, não se importe. Estudaremos conceitos, definições e tudo, linguagem, várias coisas que fazemos aqui. Mas isso somente é superficialmente. Sob a superfície, o que ocorre é que, através do estudo, a quantidade de conhecimento que ganhamos, o quão inteligentes somos, não importa na verdade. A única coisa que desenvolvemos através do estudo, de novo, estou dizendo, nós estaremos estudando coisas e saberemos mais. Mas a outra coisa que ocorre por baixo da superfície é que nós mudamos. Nossos conceitos mudam. Nossa percepção muda. As coisas estão se abrindo para nós. Estamos ampliando nossa percepção. Novos sentidos estão se desenvolvendo dentro de nós. Não é uma coisa doentia que eu posso pensar, entender ou saber o que os outros estão pensando, onde está ele ou ela, ou ter essas coisas sensoriais. Não é essa coisa do seu sentido. É um novo sentido que se desenvolve em nós e abre um novo horizonte para nós, um novo mundo. E quanto mais nos desenvolvemos para esse sentido, mais avançamos. Então, sim, existem pontos chaves onde podemos dizer e referir como um avanço. Mas temos que ir junto com o estudo e entender esses pontos chaves para podermos entender como lidar conosco, com o nosso egoísmo, com o nosso atributo de doação. E como lentamente pegamos este novo bebê que temos agora, este ponto no coração, que recém despertou, nasceu, e lentamente o crescemos juntos. Quanto mais ele cresce, mais avançamos. E você verá ao longo das lições, Melanie, e vou tentar ser o mais breve possível para responder o máximo de perguntas possíveis. Sim, meu amigo. A mesma pergunta de 3 fontes diferentes. Uma pergunta do Brasil, do Califórnia e de Vancouver. Todas perguntam. Vou ler. O ponto no coração pode ocorrer antes de outros desejos serem satisfeitos? Então você tem que satisfazer com comida, sexo, família, abrigo, e daí só depois o ponto no coração desperta em você. Não temos que esperar. O ponto no coração desperta em nós mesmo se estamos com fome. Pode despertar em nós mesmo se somos pobres. E esperamos não ser pobres, mas pode ser. Pode despertar em nós mesmo que não tenhamos um abrigo, ou que não sejamos casados, ou não nos satisfazemos com honra.
ele não para os outros desejos, do desenvolvimento dos outros desejos. Então a resposta é não. Você não precisa esperar até satisfazer os outros, como se houvesse um tanque aqui, um tanque de comida, de sexo, dinheiro, etc. E uma vez que isso é preenchido, daí vou para o outro. Não. Quando eu explico o conceito de ter desejos diferentes, basicamente é ter formas diferentes de como nós nos satisfazemos através de prazeres diferentes, mas não temos que esperar que cada um deles seja satisfeito para nos movermos para o outro. Temos uma mistura desses desejos no nosso desejo de receber, e geralmente tratamos dinheiro, comida, nós trocamos intelecto por sexo, comida por dinheiro, etc. Então nós mudamos isso. Então, no final, temos uma mistura de desejos que satisfazem nosso desejo de receber e faz-nos avançar. E assim somos construídos. Uma vez que o ponto no coração desperta em nós, e não pedimos que ele seja desperto, não sabemos a propósito se ele despertou, quando ele despertará, mas quando ele desperta, não importa se já satisfazemos todos os desejos, e não há conexão entre os dois. Continuaremos satisfazendo esses desejos, mas algo mais nos faz avançar. A única coisa que ocorrerá é que quando o ponto no coração desperta em nós, não podemos satisfazê-lo nem por sexo, nem por honra, carreira, respeito ou qualquer outra coisa. E essas coisas, embora nos dê prazer, não serão capazes de satisfazer esse novo vazio que é dentro do nosso coração. E este buraco dentro do coração só poderemos satisfazer ao revelar a espiritualidade. Ok, algumas perguntas sobre a humanidade em geral. Também falaremos sobre a regularização no semestre. E a propósito, as perguntas que não poderemos responder nesta classe, encorajamos que vocês levem ao fórum. Há um fórum especial para o estudo de vocês, com instrutores, moderadores, respondendo suas perguntas, e vocês poderão abrir todas essas perguntas lá que não foram respondidas essa pergunta, e mais que surgirão depois dessa lição, e os instrutores e moderadores responderão a vocês no fórum. Ok. Oswaldo do Panamá e Michael do Michigan. Faz o seguinte, Oswaldo diz, como sabemos que já estamos prontos se nos comportamos como bárbaros e não nos toleramos, nem condições políticas, somos racistas, etc. E o Michael diz, se esse ponto no coração não despertou em tantos e o Zohar está sendo revelado, isso sugere que há uma grande mudança na humanidade à vista. Ambas as coisas estão certas. O fato de nos comportarmos como bárbaros, e basicamente o ego cresce em cada um de nós, o que significa que nos comportamos como bárbaros? Basicamente, o desejo de receber é igual ao ego. O nosso ego está crescendo. E uma vez que ele está crescendo, nos empurra para nos satisfazer. E nos satisfazemos a custas dos outros. Porque se eu ganho, outro perde. E etc. E eu não sei qual é a situação. Sempre alguém está perdendo. Não podemos ganhar a todo momento. Todos nós. Então, se eu invejo alguém, ou quero ter algo mais que outros, e meus desejos egoístas me empurram para pisar sobre as pessoas, para chegar até o topo, sem mencionar coisas políticas, etc., basicamente, isso é um resultado do nosso ego, e ego natural, porque o desejo de receber está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo, e seu desenvolvimento está crescendo cada vez mais. Começamos com um pequeno desejo de receber, veja o bebê. Ele só quer comer, dormir e vomitar o que come. É isso que ele faz, lentamente ele cresce, então ele cresce mais e cresce mais. O que cresce mais? Seu desejo de receber está crescendo, seu desejo, seu ego cresce cada vez mais. Então ele quer tomar dos outros, quer manipular outros, começa a se fazer através dos outros, ao controlá-los para que os respeitem, então ele quer se desenvolver sobre os outros, etc. É assim que avançamos. E o estado que a humanidade está, basicamente é o estado onde o ego alcançou o seu pico. Alcançamos o pico do desenvolvimento do nosso ego. E por um lado é muito bom, porque agora a humanidade está pronta para o próximo estado, como você disse. Mas o próximo passo, basicamente, está desenvolvendo
uma relação especial entre cada um, através do descobrimento do mundo espiritual. E se não descobrimos o mundo espiritual, estamos indo para uma grande crise e vemos a todo lugar. Vemos a relação entre as pessoas, vemos isso na economia, em todo lugar. Eu não quero entrar nesse tópico, porque é um grande tópico que falamos, mas temos que entender um pouco mais e várias coisas precisamos aprender para ser capaz de falar na mesma linguagem. Então a resposta é sim, e é o mesmo estado que a pessoa passa, a humanidade passa também. E nós, que estamos prontos para o próximo nível, significa que vamos fazer uma transformação. E uma razão para as pessoas estudam Kabbalah, estão se desenvolvendo, estão se transformando. É isso que falamos. Falamos da verdadeira mudança que passamos, que obviamente contribuímos para uma sociedade mais harmoniosa também. Para a única forma de como a sociedade vive. Como células que vivem num corpo, há uma necessidade para todos nós na nossa época. Última pergunta, antes de irmos? Ok, uma pergunta rápida, depois uma pergunta técnica rápida. Uma pergunta eclorada, a propósito. No final dessa lição, em 3 minutos, vamos terminar a lição em 3 minutos, vamos transmitir um pequeno clipe que eu recomendo que vocês assistam. Então, depois desses minutos, há um clipe especial para vocês. Então, a pergunta é de Rick de Colorado. Por que atribuímos desejos ao coração e não à mente? Por quê? Somos manipulados por nosso desejo de receber. Nosso ego deseja receber, nossos desejos é o que nos manipula. O cérebro e o intelecto só justifica para nós como receber isso da melhor forma possível. E basicamente nos permite continuar preencher nossos desejos. Não pensamos como seres humanos, somos seres humanos que sentem, não que pensam. E basicamente sentimos coisas e depois pensamos sobre elas. Pense nisso até a próxima lição. Ok, amigos? Chegamos ao fim da lição, muito obrigado. Obrigado por suas perguntas, vocês foram muito ativos. Desculpe se não tivemos a oportunidade de responder as suas perguntas. Se vocês levarem as perguntas não respondidas ao fórum, seremos capazes de respondê-las e os instrutores e moderadores também farão isso. Vamos imprimir suas perguntas e trazer para a próxima lição. E algumas das perguntas vamos tentar tocar no início da próxima lição. E há mais lições, eu entendo que esse tópico é novo para vocês e há várias perguntas e subitamente há um local para fazer e as pessoas podem fazer e é ótimo, é entendível, vamos fazer mais na próxima lição. Desculpe se não dedicamos tempo suficiente para isso, mas vamos tentar dedicar mais. De novo, eu só quero anunciar sobre os livros. Os livros são coisas muito, muito importantes. Não é algo que queremos promover, mas basicamente vocês precisam entender que o livro é algo que te permitirá penetrar nessa sabedoria. Isso é tão vasto, a Kabbalah é tão grande, descobrimos tantas áreas, e é um novo conceito que nos provoca, está diante de nós, é difícil cobrir numa lição ou 2 vezes por semana, numa lição de 1 hora e 15 minutos. Então, por favor, vocês tenham Revelando o Zohar Kabbalah para estudantes só em inglês, infelizmente. Infelizmente, são livros importantes. Acho que há uma promoção. Sim, há um link. Por favor, coloque um link, moderadores, para a nossa livraria. Há um código especial para ter um desconto de 15%. Então, o código tem que entrar com o código, deixa eu ver. Você tem que ir no kabbalahbooks.info. kabbalahbooks.info é onde está a livraria. Daí você tem um código especial. Se você usar o código de promoção, é EC15, EC15 off. Se você colocar esse código, você tem 15% de desconto na livraria online em inglês. Somente para vocês, estudantes, EC15 off, vão no site kabbalah.info, kabbalahbooks.info. Vocês podem comprar mais baratos livros. Então, vamos ver. A gente disse, é isso. Tire vantagem no fórum. A gente já falou isso. Saibam que o chat que
que vocês têm durante a lição só é ativo durante a lição. Vocês podem colocar as perguntas respondidas no fórum. Se tiver qualquer problema com o fórum ou website, etc., escrevam para EC Education Center, @cabalá.info. Então, ec@cabalá.info é o principal endereço. Mesmo que a classe já começaram, vocês têm mais uma semana para amigos se inscreverem. Vocês podem dizer que tiveram uma maravilhosa lição e que vocês querem convidar mais amigos? Façam. Convidam para participar conosco. Vocês podem se registrar. Em português é lightman.com.br ou cabalá.info/brasilcab. Você sabe, todas as lições são traduzidas. Amigos, foi um prazer. Para mim, Dani, obrigado por estar aqui. Obrigado por todos estarem aqui. Não nos deixe. Há um clipe que é crucial. Nós vamos colocar a tradução do clipe depois, em separado. Um abraço, meus amigos. Tá? E no final de cada lição, vamos colocar certo clipe para colocar-lhes numa nova área. E vamos deixar essa lição com um gosto diferente. Mande todas as perguntas por fora. Estaremos aqui na próxima semana. Vocês têm uma lição quarta-feira. Daí estaremos no próximo domingo com mais lições fundamentais para o Zohar. Não esqueçam os livros. Até lá, estejam sintonizados. Vamos desenvolver este ponto que foi despertado em vocês. Vamos desenvolver o ponto no coração. Obrigado, amigos. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.